Graça e paz, meus amados, poder sentar. Nós, mais uma alegria estar com os nobres amados irmãos para refletirmos na palavra do Senhor e crescermos juntos neste conhecimento doutrinário da nossa declaração, e alguns podem chamar de confissão de fé, carta doutrinária, sem nenhum problema, porque todos esses termos apenas vão direcionar para dentro daquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos. Hoje nós vamos dar continuidade no artigo de número 2 de nossa declaração doutrinária, que fala sobre Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Há muita coisa que foi desenvolvida no decorrer da história, há muita coisa atual sendo ensinada no segmento cristão evangélico ou até fora do cristão evangélico em relação a essas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e nós vamos trabalhar dentro daquela convicção que eu sei que os irmãos já sabem, mas a gente está como se estivesse fazendo revisão, aplicando novamente esse conhecimento que vai fluir e vai trazer a nós um conhecimento um pouquinho mais acurado. E como eu falei do molinismo, que até Dene perguntou uma vez, pastor, o senhor não vai falar do molinismo não, que tem abordado salvação? Como Trindade mexe com salvação, e os irmãos vão entender por quê, e foi a razão do concílio de Nicéia que um diácono, né, para nós diáconos, eles chamavam de presbítero, outros chamam de bispo, mas é um diácono, e um diácono afiado na Escritura, quem venceu o concílio e trouxe assim, mais aclarada a convicção da Trindade para nós, com argumentos muito fortes, mas ele era alguns chamam de presbítero, mas na verdade era um diácono, né? Então vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 1, os versículos Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim, amém, irmãos? Primeiro livro, Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. Então, a gente vai começar trabalhando o que nossa declaração afirma. Deixa eu só ver aqui se vai pegar, que tem hora que ele dá umas falhas à distância. Deixa eu ver se o bichinho aqui está funcionando. Bora. Nada? Pode ir passando, minha irmã. Isso, agora. Então, Deus temos aí alguns atributos compartilhados e atributos não compartilhados dentro da essência divina. Então, nossa declaração doutrinária, eu coloquei ela nesse formato mais resumido para a gente ver como essa essência funciona, que vai fundamentar justamente a questão da Trindade. Deus em sua essência divina, natureza divina, substância divina, como alguns assim colocam. Ele é único, ele é espírito, ele é pessoa, ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é criador, ele é imutável, triúnico, que entra aí a questão da Trindade. Nos atributos que ele compartilha conosco, amor, verdade, santidade, justiça, compaixão. Há outros atributos que eu não, se fosse colocar, ia encher o slide, mas aí a gente consegue perceber que há alguns atributos dessa essência divina que ele não compartilha com os seres criados, ou seja, Deus não torna a gente todo poderoso, Deus não torna a gente onisciente, onipresente, então ele não compartilha essas coisas, imutável, criador, só Deus cria, só Deus é imutável, não muda de modo algum, só ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então esses atributos não comunicados, a ideia de que ele não nos torna em momento algum dentro dessa capacidade. Alguns chamam de comunicado, outros chamam de compartilhado, não compartilhado. Então, de modo algum, Deus atribui a nós tal característica, senão seríamos pequenos deuses, né, semideuses. Então, com a criação, ele não trabalha com esses atributos compartilhando. Mas existe dentro dessa essência os atributos que ele compartilha conosco, que é amor. Então, Deus é amor e nos convida a amarmos uns aos outros, amá-lo também. Deus é verdade e nos convida a sermos verdadeiros, andar na verdade. Deus é santo, sua santidade ele também compartilha conosco para que sejamos santos. Deus é justo e nos convida a viver essa justiça dele, então ele compartilha conosco esses atributos. Deus é misericordioso, tem compaixão e nos convida a sermos misericordiosos, cheios de compaixão, né? Estendendo a mão amiga àquele que necessita de ajuda. Então, perceba que Deus em sua essência é tudo isso aí, e tudo isso aí que ele aborda dentro do texto bíblico, né? Como aqui a gente viu um dos atributos, a criação, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esse atributo e outros, nesse nível, ele não compartilha com nenhum ser criado, nem o homem,
nem anjo. Não existe anjo criador, não existe anjo todo-poderoso. Tem algum poder que Deus dá ao anjo? Sim. Capacidade? Sim. Mas todo-poderoso? Não. Somente Deus tem na sua essência, natureza, tais características. E aí é onde vai mexer com a Trindade, porque a gente vai encontrar mais dois, um texto bíblico, com o nome de Filho, com o nome de Espírito Santo, que tem esses mesmos atributos. Pegou agora a questão da Trindade? Os três têm a mesma essência. Então, realmente hoje vai ficar, agora, vai ficar no falha-falha. Trindade. Então, Trindade, a ideia de Trindade é o seguinte: três pessoas diferentes, Pai, Filho e Espírito Santo, em uma única essência. A essência que a gente viu lá atrás. Né? Todo poderoso, os três são todo poderoso, os três são onisciente, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo, está lá na China. Meu supervisor disse assim, só os crentes têm isso na cabeça. Ele fez uma crítica. O cara está lá em Caruaru, ele ora falando com Jesus, o outro está lá na China, ora falando com Jesus, tudo ao mesmo tempo, porque ele tem a mesma característica de Deus na sua essência, do Pai, ou seja, a mesma essência, mesma competência, mesma capacidade em tudo. A diferença se dá na relação. O Filho se submete ao Pai e o Espírito Santo se submete ao Filho. Então há essa relação de um submisso ao outro. Mas são três pessoas diferentes, com a mesma essência e que atuam ao mesmo tempo. Foge da nossa capacidade de compreensão? Sim. Porque ensinar é ensinar por comparativo. Então, o que na Terra a gente consegue comparar que os três são ao mesmo tempo a mesma essência, o mesmo Deus, atuando ao mesmo tempo e de modo que um é diferente do outro e tem a mesma essência e atua sempre ao mesmo tempo. Na criação, a gente encontra aí no versículo 2, que o Espírito Santo estava lá trabalhando também. Em Colossenses, a gente encontra que Jesus estava lá na criação também trabalhando. Então, os três atuam ao mesmo tempo, não tem diferença nessa questão. Todavia, a diferença se dá na relação de pessoas, e aí a gente não tem um objeto na face da terra. Alguém tenta comparar com o ovo. O ovo tem 3 camadas, tem 3 situações, a casca, a clara, a gema. Não bate, porque os três não atuam diferente e não têm a mesma competência, a mesma capacidade. Outros comparam com o estado da água. A água é gasosa, a água é líquida, a água é sólida. Não tem. É por isso que a Trindade é um mistério. Porque a gente não tem objeto para que dentro da didática do ensino possa comparar. É semelhante a isso aqui. Não dá. Trindade não dá. E aí, os autores do Antigo Testamento não tinham essa compreensão. O escritor Moisés, que é o livro aí que a gente acabou de ler, de Gênesis, o autor de Gênesis, ele não tinha tal compreensão, embora haja no texto do Antigo Testamento, os quais, à luz do Novo, nos dê entendimento sobre a Trindade. Os escritores do Velho Testamento não tinham visão de Trindade. Então, você pensar que o escritor, ele solta lá uma pista sobre a Trindade dentro do Antigo Testamento, e pensar que ele tinha a visão de Trindade, não. E a gente vai ver isso aí no livro de Gênesis. O versículo que a gente leu aí, um pedacinho dele, no hebraico. Nossa tradução diz aí, no princípio criou Deus. No texto original não está assim, está no plural. No princípio criou deuses. Ora, se Moisés era um monoteísta, porque ele ia aplicar a palavra, ele sabia o termo El, que é o termo singular traduzido por Deus, ele vai lá colocar Elohim. Nossas traduções seguem por causa da compreensão do monoteísmo judaizante e o monoteísmo do cristianismo. Mas o texto originalmente está assim, Elohim. Rim é plural, esse finalzinho com M no final, RM. Então o que acontece? Ele não tinha noção que estava já falando da Trindade dentro da criação, o próprio autor. E ele repete essa questão desse plural em Gênesis 1:26. Abra aí sua Bíblia, Gênesis 1:26, na criação do homem. Gênesis 1:26. Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não vou ler o restante, porque o que interessa aí é a palavra no plural, o verbo, e também a presença da palavra no plural, se referindo ao substantivo Deus, em vez de estar no singular, aparece no plural. Então, o Moisés, não tendo conhecimento da Trindade, mas deixou
pistas, o próprio Deus deixou que ele escrevesse daquela forma, deixando pistas para quando a igreja chegasse, Jesus chegasse, desse essa visão para nós, que o nosso eterno Deus, ele se revela em três pessoas distintas, que têm a mesma essência. Mas o escritor sagrado no Antigo Testamento não tinha essa noção. E aí nós dentro da teologia chamamos de revelação progressiva. À medida que a revelação vai andando, ela vai crescendo, vai progredindo, vai avançando e tendo uma visão mais ampla. Na Trindade acontece isso o tempo todo. Você vai encontrar esses verbos no presente, às vezes, como esse caso aí, Elohim, no plural, se referindo a um único Deus, né? Mais ainda, agora pegou, viu? Trindade à luz do Novo. Então a gente viu pistas no Antigo Testamento, mas tem que olhar essas pistas interpretando à luz do Novo. E aí dentro do Novo Testamento a gente vai caminhar em alguns textos. Abre aí João capítulo 1, versículo 1 e 2, Novo Testamento. Já pegando a pessoa de Jesus, é fácil identificar o Deus eterno no Antigo, agora comparando com o Filho. João capítulo 1, quem achou pode ler. João 1, versículo 1 e versículo de número 2. Amém. No princípio era o verbo, era a palavra, e este verbo, palavra, era Deus, se referindo a Jesus no princípio. Esse no princípio é equivalente lá no hebraico, no princípio criou Deus, ou seja, um dado princípio, que a gente não sabe esse tempo na eternidade, né? No princípio o verbo estava lá, a pré-existência de Jesus, ou seja, esse verbo que é Jesus, ele era Deus. Alguém pode ficar, ô pastor, onde é que está dizendo aqui que o verbo era Jesus? Abre aí, nesse mesmo capítulo, versículo 14, capítulo 1, versículo 14, vai se referir aí o nascimento de Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Jesus, o verbo, o logos, traduzido por palavra ou por verbo, ele é colocado como Deus, estava com Deus e ele era Deus na eternidade. Já começa o Novo Testamento a mexer no Antigo, porque o Antigo vem um Deus, mas o texto original no plural, né? No princípio, deuses criou céus e terra. E aí agora aparece Jesus na linguagem de João, dizendo assim, ó, esse Jesus, ele é aquele Deus que estava lá no princípio, né? Mas ainda, capítulo 10 de João, versículo 30, quem achou pode lê-lo. João 10, 30. João 10, 30. Eu e o Pai somos um, em essência, aqueles atributos que nós vimos, percebeu? Eu e o Pai, não em pessoa. Deus, ele é Pai, ele é Filho e Espírito, mas na essência é a mesma. Então, eu e o Pai temos a mesma essência, a unidade da essência. Ele é todo poderoso, o outro é todo poderoso, o outro é criador, o outro também é criador. Onde um atua, os três estão atuando. Batismo de Jesus, o Pai fala no céu, Jesus sendo batizado e o Espírito Santo em forma de pomba. Onde um trabalha, os três trabalham ao mesmo tempo. Então, Jesus diz lá, eu e o Pai somos um, mesma essência. Romanos 9, 5. Romanos 9, 5. Quem achou pode ler. Deus acima de tudo, se referindo a Jesus, Deus acima de todos, Deus bendito, em outras versões, eternamente. Então, mais uma vez, agora com Paulo, a gente chama de João, agora em Paulo encontramos o foco na pessoa de Jesus, mais uma vez dizendo, ele é Deus, né? Não é apenas um homem que foi morto lá na cruz, mas aquele homem morto lá na cruz tinha uma natureza divina, ele era Deus. Colossenses, colocando Jesus como Criador, 1, versículo 15 até o 17.
Amém. Direto o texto. Só tem um Criador, Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, coloca Jesus em pé de igualdade, é o Criador. E lá em Apocalipse, se não me engano, no capítulo 14, diz que adorar é aquele que fez os céus e a terra. Então, o nosso Cristo, ele é Criador, diz que tudo subsiste por meio dele, ele é antes de todas as coisas. E a palavra primogênito deve ter um cuidado. Primogênito aí não entra no sentido de mais velho, né? Porque geralmente é o meu primogênito, a gente fala assim, né? Se refere aos nossos filhos. Primogênito aqui tem o sentido de o principal de todas as coisas. Então, tudo veio por meio dele, tudo foi criado por ele, para ele. Ele é o principal de tudo que existe, porque ele é o Senhor e Criador de todas as coisas. Então, primogênito aí não aparece com a ideia de um filho mais velho, um ser criado primeiro, que é a linha que a Testemunha de Jeová vai colocar, e o arianismo também coloca, né? Um ser criado primeiro, antes de todas as coisas. Ele não foi criado. E depois eu até toco nessa questão da geração do Cristo, que está no credo niceno, que tem uma perninha do arianismo, que infelizmente entrou lá e se misturou com a crença no concílio de Nicéia. Posteriormente entrou uma visão pequena do Jesus gerado. Ele nem é gerado, nem é criado. Ele é criador de todas as coisas, e é o principal, porque é o principal que cria, não criado. É o motor que move e não é movido. Pegou aí até do Aristóteles, é o motor que move e não é movido por ninguém. É o motor primeiro. Apocalipse, capítulo 1, só Jesus. Apocalipse, capítulo 1, lá no finalzinho da Bíblia. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7 e o versículo de número 8. Onipotente. Um atributo que ele não compartilha com seres criados. Jesus tem. Nenhum ser na face da terra. Rapaz, o diabo pinta a bolinha, pastor. Fez isso, aquilo outro, por exemplo, lá no deserto, no Egito. Percebeu que as serpentes, pedaço de pau, virou cobra. O diabo tirou onda ali, na frente de Moisés, na frente de Faraó, dizendo assim, ó, dá para fazer algo semelhante, né? Tirou onda. Mas o diabo não é todo poderoso, é um ser criado. Não existe anjo todo-poderoso, não existe humanos todo-poderoso. Encontramos na figura de Jesus o texto dizendo, ele é o todo-poderoso, aquele que é, que era e que há de vir. Quem vai voltar? Jesus, o todo-poderoso. Esse texto foi para debate entre um testemunho de Jeová e um pastor evangélico. E o pastor, quando ele perguntou, me mostre na Bíblia onde tem um texto que diz que Jesus é todo-poderoso. Apocalipse 1:8. Comparou com o Eterno, ele é todo-poderoso. E em Hebreus nós encontramos um show sobre a Trindade, porque textos do Antigo Testamento, usando como fundamento para dizer assim, ó, Jesus é tudo isso aí que o Antigo Testamento estava falando. Hebreus capítulo 1. Os irmãos podem abrir, mas a gente tem esse texto aí já com os salmozinhos tudo arrumadinho, para a gente ver as citações. Ok, obrigado. Tem hora que pega, não pega. Trindade à luz do Novo Testamento. Olha o texto de Hebreus, foi buscar lá no Antigo Testamento, lá nos Salmos, para fundamentar Jesus como o Deus eterno todo-poderoso. Olha o que diz o texto de Hebreus 1:6-13. E todos os anjos de Deus o adorem. Está lá no Salmo 97, verso de número 7, citado em Hebreus. Está claro que o autor do Antigo Testamento não tinha noção da Trindade. O escritor, o salmista escritor, estava se referindo ao Eterno, a Iavé, ao Adonai, e foi lá o escritor do Novo Testamento diz, ó, esse texto aqui está também se referindo a Jesus. Todos os anjos de Deus o adorem. Está falando de Jesus, procurando fundamentar. A carta de Hebreus o foco principal de Hebreus é isso aqui, ó, Jesus acima de tudo. A supremacia de Cristo, acima de anjo, acima de Moisés, acima da lei, acima de tudo. E aí ele coloca, porque ele está acima de tudo, porque ele é o Deus que todos os anjos devem adorá-lo, né? Adoração só ao Senhor. Então, já começa o fundamento. Salmo 104, citado em Hebreus, no verso 7,
o que faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labareda de fogo, dos seus. A quem pertencem os anjos? Ao Deus Todo-Poderoso. E ele diz, pertence a Cristo. Jesus é Senhor também dos anjos, também de toda a criação de anjos. Mais ainda, Salmos 45, 6, 7. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que teus companheiros. Esse Deus do Antigo Testamento, que os autores não tinham conhecimento da Trindade, diz que ele é Deus, o único Deus. Em algumas passagens ele substitui Iavé por Adonai. E aí ele tem um trono que subsiste para sempre, pelos séculos dos séculos, se referindo a Jesus que está assentado no trono, e esse trono já existe, e ele é Deus, existindo pelos séculos dos séculos. Hebreus puxando o Salmo para dizer, é Jesus, esse Deus aí, que tem esse trono. Mais ainda, Salmos 102, versículos 25 a 27, diz aí o texto do Novo Testamento, e tu, Senhor, no princípio, ao Criador, fundaste a terra, os céus, são obras das tuas mãos. Colocou Jesus como Criador, o único Criador. Então, encontramos que a Trindade, ela se fundamenta nesses textos do Novo Testamento, mas ele começa a pegar algumas brechas, algumas luzes, né? uns caminhos pequenos do Antigo Testamento, mas já estava dando sinal. Tem um Deus triúnico. Tem um Deus que se manifesta em três pessoas, que é o Deus que nós adoramos, mas na cabeça do judeu no Antigo Testamento, ele não conseguia ver. Inclusive no início da igreja, e isso é uma dor de cabeça para o ministério de Jesus e a igreja, porque a igreja está pregando que Jesus é Deus e o judeu está dizendo, não, ele é um homem, ele morreu na cruz, tiramos sangue dele. Que negócio é esse? Deus eterno se fazer carne? Então, zombaria para os judeus, porque não aceitava a Trindade, e escândalo para os gregos, diz Paulo, porque um Deus que morre não pode ser Deus, porque os deuses são imortais. Então, Jesus, ao ser pregado entre os gentios, tem problema, porque a crença dos gregos, Deus não pode morrer, e no lado dos judeus, Deus não pode ser feito de carne e osso, porque ele está acima de toda a sua criação. Então, ele se fazer carne, então, foi problema para o judeu aceitar essa questão da Trindade, e até hoje, né, os judeus batem de frente no ensino da Trindade, porque estão colocando Jesus como fosse uma idolatria a Jesus, a cabeça de fulano. Então a igreja praticou idolatria, porque só existe um Deus, esse Deus não tem três pessoas, esse Deus não age dessa forma, é um ser só, é o Pai, acabou-se. Não. Irmã, tem hora que pega, não pega, né? O Espírito Santo, abre em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, e tem algo interessante que Jesus fala sobre o Consolador. João 14, versículo 16. João 14, 16. Quem achou pode ler. Amém. Outro Consolador é o segredo do texto. A palavra outro é outro no texto grego, outro igualzinho a mim, no mesmo top, na mesma linha, a mesma essência. Então, quando Jesus prometeu outro Consolador, não estava prometendo outro diferente, seria a palavra hétero, para traduzir por outro, aí ele usou a palavra allos, que é outro igual, sem diferença, no mesmo top, no mesmo nível da essência, todo poder no mesmo nível. Então, o Espírito Santo aparece aí como pessoa, aquele que consola, mas também como Deus igualzinho na sua essência, na pessoa de Jesus e na pessoa do Pai, que nós destacamos lá, aquela essência, aquele bloco de virtudes. Ainda, sobre o Espírito Santo, temos aí o Salmo 139, vamos abrir lá, no meio da Bíblia, Salmos de número 139, Salmos 139, lá no meio da Bíblia, você abre lá no meio, já vai cair no livro de Salmos. Salmos 139, Salmos 139, versículo 7
Eu vou ler aqui, que é um texto longo, e os irmãos vão aí acompanhando, tá certo? Verso 7 diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito não me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não terão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então nós encontramos o salmista, o escritor do Salmo 139, dizendo assim: para onde eu vou fugir da presença do Espírito Santo? Se eu for para qualquer lugar, ele está lá. A onipresença. Um atributo que Deus não compartilha com seres criados. Ele, só ele, tem esse atributo. Então, Deus na pessoa do Pai é onipresente, o Espírito Santo é onipresente, está em todos os lugares. Se eu for para o mar, está lá. Se eu for para uma montanha, está lá. Se eu for para o céu, está lá. Para onde eu fugir, ele está lá. Então, ele é onipresente. E ele é igualzinho a Jesus em sua natureza, na sua essência, na sua substância espiritual, na sua divindade. Então, está no pé de igualdade, tanto do Pai como do Filho, mesma natureza. 3 pessoas diferentes, mas com a mesma essência, com a mesma divindade. Amém, meu irmão? Pode passar. A Trindade, ela, por não aparecer assim, aclaradamente o termo Trindade diretamente no texto bíblico, não tem, você vai folhear a página, não aparece. Então deu muito problema para a igreja no seu nascedor ali, primeiro século, primeiro, segundo, terceiro, até chegar ao concílio de Nicéia. Deu muito trabalho o ensinamento da Trindade, porque era algo novo, novo para os judeus, novo também para a sociedade. E aí temos alguns movimentos que começou a tentar atrapalhar o ensino. Temos ali cristãos ebionitas, que eram judeus convertidos a Cristo, mas não aceitava Jesus como Deus, enxergava apenas o homem salvador que morreu na cruz e foi ressuscitado. Então eles não tinham essa visão, então eles não aceitavam. Eram cristãos? Eram, mas ainda tinham uma compreensão veterotestamentária, ou seja, não aceitava Jesus como a divindade em pessoa. Temos, isso é já no final do primeiro século, temos o problema com o movimento gnóstico, que nós já falamos, né? O gnosticismo. Eles olhavam para Jesus rejeitando como Deus, o Todo-Poderoso. Alguns colocavam como um Deus menor, que criou algumas coisas assim, o mundo material, e esse mundo é limitado. Outros colocavam como uma espécie de fantasma, mas nunca chegavam a dizer assim, ó, ele é o Todo-Poderoso de todas as coisas, o Eterno. Então o gnosticismo, eles rejeitavam também Jesus, e vai influenciar muito a igreja, o movimento gnóstico. Problema com o montano, né? O montanismo. O montanismo, ele foi um movimento muito rígido na disciplina espiritual, gostavam de orar, rejeitavam certas práticas dentro da igreja, então era bem radical na questão da conduta, mas rejeitaram Jesus como o eterno Deus, e aí foi escanteado como um movimento de herege. Tivemos problemas com os filósofos romanos, que criticavam constantemente, para aquele homem morreu na cruz, aquele homem, cadê ele andando aí com o meio do povo? Ele não ressuscitou, isso é conversa do povo. Então, muito filósofo criticando a igreja para trazer a ideia da divindade de Jesus, e dizer, não, Pôncio Pilato matou o homem, cadê o corpo, cadê esse ser divino andando por aí? Então, havia essa crítica de fora, problema externo, problema com a educação limitada do povo. A maioria do povo do primeiro século, dos cristãos do primeiro século, a maioria, 80%, alguns historiadores colocam que eram analfabetos. Então, você tem um top como Paulo, conhecimento lá em cima, mas tem um povão, muitas vezes, o próprio Pedro diz na sua carta, tem hora que Paulo fala coisa que é difícil de entender, Pedro que era apóstolo. Então assim, a maioria do povo era assim, muito leigo. Então, a dificuldade da Trindade sem compreendida, se as pessoas têm dificuldade até de leitura, né? Então, era difícil para encaixar na cabeça deles. Problema com o bispoário, que vai gerar futuramente um movimento de testemunho de Jeová, né? Pelo menos nas crenças. Ário, ele rejeitou a Trindade, atingiu muitas igrejas, né? Muitas igrejas mesmo foram influenciadas, e vai ter o concílio de Nicéia, que a gente vai entrar nele, só pelo menos uma noção, que Ário vai tentar colocar na cabeça do povo que Jesus é um ser gerado. Ele não é o Criador,
Ele é um Deus menor, um Deus criado em algum momento na eternidade. Então também tivemos problemas com o imperador Constantino, porque foi ele que presidiu o concílio. E aí, olha, a política quando entra dentro da guerra para presidir um concílio doutrinário vai dar problema, porque quando o Ário perder no debate, ele vai usar a política para punir Atanásio e puxar a crença do arianismo para dentro da igreja. Então, é o tempo todo, vai durar isso aí mais ou menos, vai durar décadas, né? Um bom tempo, ele lutando com Ário, hora ele joga Ário na prisão, Atanásio na prisão, prevalece, depois Atanásio volta a estar na frente de novo e Constantino dá um jeito de a Trindade ser aceita, depois bate de frente de novo. Esse Ário, ele tinha um jogo político muito grande. Então, Constantino, que era um político e não se converteu, acabou indo na onda dele. Concílio de Nicéia 325. Então, o concílio de Nicéia, que vem toda essa problemática, o pessoal questionando a Trindade, algumas pessoas, vem Ário, que era um bispo de muita influência, e começa a usar a palavra pastor, um pastor de grande influência, e ele puxa esse concílio. Esse concílio tem 318 participantes, e dos 318 votos, 2 votos foram para Ário. No livro do famoso Dan Brown, né, questionando a Trindade, ele dizia, foi um voto apertado, quase que Ário ganha. 2 votos contra 316. Foi apertado. Está entendendo? Ou seja, Dan Brown viajou um pouquinho na maionese. Então, concílio de Nicéia, Atanásio, que foi um diácono, outros chamam de presbítero, mas na verdade era um diácono, ele tinha um conhecimento muito forte. E o que acontece? Para ele, negar a divindade de Jesus era um ataque direto na salvação do pecador. Porque a mensagem do Novo Testamento e do Antigo Testamento é só Deus salva. Se Jesus não é Deus, já sabe qual é o resultado. Não é Salvador. Então, quando Ário começa a atacar a Trindade, a preocupação de Atanásio foi, esse homem está mexendo na salvação. Não é somente dizendo que Jesus não é Deus, ele está dizendo assim, ele não pode te salvar. Entendeu agora? Isso é um problema sério. Negar a Trindade é dizer assim, Cristo não pode salvar ninguém, ele não é Deus. A mensagem do Antigo Testamento, Deus salva, a mensagem do Novo Testamento, Deus salva. E aí vem na pessoa de Cristo, o através. Né? Então, Ário é derrotado por Atanásio. Atanásio leva aí os seus 316 votos, só que ficou nesse conflito político. Após a vitória de Atanásio, por jogo político, ele consegue puxar Constantino, mas em 374 até 381, quando vem chegar o imperador Teodósio, então é reafirmado o credo de Nicéia, onde foi vencido o Ário e vencedor o Atanásio. Então, eles reafirmam, só que nessa reafirmação mora um problema terrível, porque lá diz, tudo certinho, Deus de Deus, Jesus, Deus de Deus, luz da luz, etc, etc, etc. Porém, diz assim, gerado e não criado. Eu não sei quem já ouviu essa frase, está lá no credo de Nicéia, reafirmado em Constantinopla. Então, entrou uma beirinha da crença do arianismo. Jesus, ele nunca foi gerado, ele é eterno. Eternidade foge a nossa ideia de tempo, não tem começo, não tem fim. Então, quando você senta com um testemunho de Jeová, por exemplo, para conversar, ele vai dizer, na eternidade, em algum momento, Jesus foi gerado. É uma crença ariana. Gerado, mas não criado. Jesus nem foi criado, ele é o Criador. Ele também não foi gerado, ele sempre existiu. Eternidade é essa ideia, sempre existiu, sempre dentro da eternidade. Então, totalmente fora esse finalzinho do credo de Nicéia, que foi reafirmado pelo credo de Constantinopla em 381. Mais ainda, obrigado, minha irmã, tem hora que vai, tem hora que não vai, hoje está assim, devagar, pegou, né? Então, por que a Trindade é importante para a salvação? Porque somente Deus salva o pecador. Anjos não salvam, humanos não salvam, aí pega toda aquela bagagem do catolicismo de santos, pode descartar, porque nenhum ser fora de Deus pode salvar o pecador, somente Ele. Mensagem que está de Gênesis, Apocalipse, capa a capa da Bíblia, só Deus salva, mais ninguém, não tem anjo, nada. Né? Se Jesus não fosse o eterno Deus, não poderia salvar. Eis a razão da importância da Trindade. E logo, se Jesus é o Salvador, automaticamente Ele é o eterno Deus. Não pode existir salvação fora de Jesus, porque Ele é Deus, e não pode Ele ser chamado de não Salvador, porque Ele é Deus. Então, Ele é o eterno
Deus, né? E aí, sobre o tema salvação, né, nós temos o molinismo, que é a questão que Dene tinha me perguntado se eu ia entrar, né? No século XVI tem Calvino e tem o famoso Armínio. Armínio defendia que a salvação o homem escolhe. Calvino defendia que o homem não escolhe, Deus é que escolhe salvar algumas pessoas e outras não, para poder defender a ideia de que porque as pessoas, uns são salvos e outros não. Então Calvino partiu para tentar responder essa pergunta, porque tem gente que é salva, ouve o evangelho, acredita, e tem gente que não acredita. Não, uma soberania veio e escolheu algumas pessoas para salvar e outras não. O cara já nasceu carimbado para o inferno, outro já nasceu carimbado para o céu. Com o tempo vai só desenvolver isso aí. Calvino. Em Armínio, né, nós encontramos a ideia de que não, o homem tem capacidade de escolher, tem livre-arbítrio e tal. Então, essas duas tensões que ainda hoje existem, né, começou nesse período, e os dois blocos vêm de pensadores anteriores a Molina, né, anteriores a Calvino, que viveu também junto no mesmo período do molinismo, e também junto do Armínio, né? Então vem bem antes. Anselmo de Cantuária, que foi um padre, ele começou a pensar nessa questão da soberania de Deus. Então ele começou a desenvolver o livre-arbítrio, ou seja, Deus salva, Deus tem o plano de salvação soberanamente, mas o homem pode escolher ou não escolher entrar na salvação. Isso está no século XI para a virada do século XII. Então, Anselmo de Cantuária já estava defendendo a ideia de, predestinação de um Deus soberano que salva alguns e outros não, já estava rejeitando. Isso dentro da Igreja Católica. Isso deu dor de cabeça para ele, porque o que é que o pensamento majoritário dentro da Igreja Católica? Agostinho. Agostinho, a ideia de que o homem não tem livre-arbítrio, Deus carimbou alguns para a salvação e outros não, que vai influenciar Calvino no pensamento de Agostinho. Então, dentro da Igreja Católica, Agostinho predominava o pensamento dele, mas alguns já começam a rever essa questão da salvação. E aí, Anselmo é um dos que começa a ter uma visão diferente. O homem tem livre-arbítrio. Depois de Anselmo, vem o Tomás de Aquino. Ambos começam a ler filosofia de Aristóteles. Então, Tomás de Aquino era um platônico, e esses daqui leram Platão, mas começaram a ler também Aristóteles. Então, começaram a ver diferente a situação. Não, peraí, eu acho que o texto bíblico talvez esteja ensinando que o ser humano tem essa capacidade de escolher, querer a salvação ou rejeitar a salvação. E, nesse caminhar, no século XVI, surge o Luiz Molina, que foi um jesuíta, e ele funda a teologia filosófica chamada molinismo. Eu não sei quantos aqui já ouviram falar, né? Eu sei que Denis já falou alguma coisinha na igreja, mas eu não sei se já leram fora. Molinismo é uma teologia filosófica, e a gente tem dentro da nossa doutrina teologia filosófica, quando a gente vai para o seminário. A teologia ela pode ser dividida em vários blocos, depende do modo que estuda. Se ela parte do texto bíblico, é bíblica. Se ela faz exegese de uma palavra, ela produz teologia exegética. Se ela trabalha dentro da história, uma teologia histórica. Se ela trabalha a sistemática, ou seja, a organização das doutrinas, doutrina do homem, doutrina da salvação, porque na Bíblia está tudo separado, ele vai organizar isso aí tudo direitinho, é chamada de sistemática. E filosófica, que vai usar do argumento lógico para fundamentar aquele pensamento. Então, Molina, ele não partiu de uma teologia bíblica, ele partiu de uma teologia filosófica, usar argumento lógico para fundamentar sua visão. E qual é a visão que ele tinha? Que às vezes mexe com muito... Amada, obrigado, viu? Dentro da sua teologia filosófica, Molina, claro, quando eu estou falando aqui do molinismo, existem várias correntes hoje. O Craig é uma corrente, existe outro, não é igualzinho que estava lá no século XVI. Há outros e outros movimentos molinistas, uns mais inclinados ao calvinismo, outros mais inclinados ao livre-arbítrio, outros que vai para umas situações bem extremas. Então, assim, mas na linha geral, foi o que eu peguei, é o seguinte: eles ensinavam que Deus é presciente do jeitinho que a gente sente, Deus sabe todas as coisas. Então, uma vez que Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas, ele fez um projeto de criação, Deus tem um conhecimento acerca dele, que é o chamado conhecimento natural, que diz respeito acerca dele, e isso não muda, está dentro da soberania. Deus tem um conhecimento médio, né? Esse conhecimento médio está à presciência, que vai ver todas as infinitas possibilidades, todas as formas, bilhões de formas, trocentas formas
das nossas decisões. Então, vou pegar um exemplo aqui como Dene. Dene hoje é engenheiro. Então, dentro da visão do molinismo, Deus, antes de criar todas as coisas, enxergou Dene em milhares de possíveis decisões. Dene poderia ser um engenheiro, podia ser um médico, podia ser cantar como Álvaro Tito canta, né? Dentro podia ser um guitarrista, um violeiro, dentro podia ser um pastor, dentro podia também rejeitar a salvação. Então ele enxerga dentro dessa presciência, aí vai o refletir filosoficamente, Deus que sabe de todas as coisas, sabe de todas as possíveis decisões e não decisões. Isso ele chama de conhecimento médio, o saber antecipado de todas as decisões. Só que de todas essas decisões, possíveis decisões, Deus escolheu uma que vai agradar o seu plano de criação, de escolher para salvar aquela pessoa ali, que vai aceitar. Ele viu a pessoa tomando a decisão de salvação, então Deus escolhe criar o mundo para atender esses também, que serão salvos, que ele viu pela sua presciência. Pegou a ideia? Vou comparar com uma coisa que os irmãos, os mais jovens já assistiram. Quem assistiu aqui? Vingadores, né? A turma... Multiverso, várias versões do Thanos, várias versões dos Vingadores, etc. O multiverso do Homem-Aranha, várias versões de Homem-Aranha. Aí no filme do Vingador, para ficar bem claro a ideia do Molina dentro do filme, o Homem de Ferro olha para o Doutor Estranho assim: quantas vezes a gente vence esse cara que tu já andaste em todos esses multiversos? Aí ele aponta com o dedinho, uma vez. É assim? Uma só vitória, pronto. Dentro do multiverso, em relação à salvação, Deus só viu uma decisão agradável ao seu plano, que era de nos salvar. Eita, eu vi Dene aceitando o meu filho. Pronto. Todo projeto de criação vai ser dentro desse plano de salvação soterológica. Vou criar as circunstâncias também favoráveis que ajudem essa pessoa que ele já viu na sua presciência chegar a essa decisão. Então, Deus enxerga tudo, mas ele só escolheu criar aquilo que estava dentro do seu plano favorável aos seus decretos. Então, o decreto de criar vem depois da sua presciência. Ele enxerga antes para fazer depois. E aí vem o conhecimento livre, é onde vai pegar agora. O conhecimento livre está o homem, com sua capacidade humana de decidir, quero, não quero. Então, Deus enxergou na sua presciência, nas multidecisões desses humanos, a capacidade de escolher, querer ou não querer a salvação. Então, o molinismo, ele apresenta uma forma de defender o que nós defendemos de forma filosófica, a soberania de Deus em criar todas as coisas, uma decisão livre, mas observando pela presciência de trocentas possíveis decisões que poderiam chegar, ele escolheu a melhor, deixando que o homem possa decidir livremente entrar nesse plano de salvação. Falando filosoficamente assim, sem usar os textos bíblicos, parece uma coisa estranha, né, Dene? Parece uma coisa estranha. Não é filme, né? É a visão filosófica que ele colocou lá para defender. Deu problema na época, sim. Deu problema hoje. Tem pastor batista que é molinista dentro do Brasil. Tem fora dos batistas pessoas que também são molinistas. É um caminho que dá para caminhar de mão dada? Dá, porque não nega que o homem tem livre-arbítrio, a responsabilidade individual, embora explicado de uma forma filosófica, mas e também não nega a soberania de Deus em agir, em criar todas as coisas dentro do plano da presciência, no qual viu todas as possíveis decisões e escolheu a mais agradável, que foi aquela decisão nossa de aceitar o seu Filho Jesus. E aí ele parte para a criação, criar o mundo. Dá para reconhecer isso? Dá. Só não pode forçar muito, porque se a gente ampliar mais um pouquinho o molinismo e outras correntes molinistas, a gente vai ter um problema com alguns textos bíblicos que mexem, né? Aí eu não vou nem citar aqui, porque pode confundir os irmãos, mas a ideia é essa: Deus tem o seu possível multiverso de visão, viu todas as decisões antecipadamente e criou um mundo no qual o ser humano possa livremente tomar sua decisão e escolher, querer a salvação, né? E aí a gente não pode deixar, pelo horário aqui, já está bem... Irmã, mais uma vez, né? Nosso querido Megamente, para a gente refletir. 5 pontos. Primeiro, tríade não é trindade. Somos acusados constantemente de tríade. Tríade é assim, ó, um Deus maior e 2 deuses menores. Nós não cremos que Jesus é menor do que o Pai. É a mesma essência. O Espírito Santo não é menor do que o Pai. É a mesma
essência, é a mesma natureza. Então, nós não praticamos tríade, nós temos uma crença triúnica, trindade, né? Outro cuidado que a gente tem que ter, cuidado com textos que focam muito na natureza humana de Jesus, que tem hora que o texto bíblico foca na natureza humana, tem hora que o texto bíblico mostra a natureza divina. Por exemplo, da natureza humana, Jesus é assim, ó, nem o filho sabe aquele dia, aquela hora. Ele está falando ali do ponto de vista humano, mas Jesus sabe o dia que ele vai voltar, ele é Deus. Entendeu agora? Então ele usa muitas vezes a voz no campo, no sentido humano, ele como homem, que ele era homem, mas na hora que ele dá uns flashzinhos de sua divindade no diálogo, no ensino com seus discípulos. Então, muito cuidado quando o texto estiver apresentando Jesus como homem. A palavra trindade não está na Bíblia, mas a ideia está. Não aparece assim, trindade está na Bíblia, alguém pergunta, ô irmão, mostra aqui a palavra trindade. Realmente não está, mas a ideia está. Tá? Quarto, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa e pessoa divina, com todas as características da divindade, criador, onipresente, onisciente, imutável, etc, etc. Se o Espírito Santo fosse uma energia, a gente colocasse o dedinho nele, ia levar uma cipuada daquela, não é verdade? Não seria misericórdia. Exemplos de pessoa, ele se entristece. Exemplo de pessoa, ele fala, separa Paulo e Barnabé para a obra que tenho chamado, lá em Atos 13, versículo 1, 2, né? Até o versículo 3. Então, ele fala, ele tem sentimentos, então, ele é uma pessoa, não é uma energia, não é uma força criadora, não é uma força para batizar, ele é uma pessoa. E cuidado com dois movimentos que nós temos no nosso meio evangélico, que é o modalismo, e os irmãos cantam, eu creio que cantam, que as músicas são muito boas, eu também canto, mas com muito cuidado quando eles colocam a visão deles em algumas músicas, às vezes eu tenho até que mudar a letra, né? O modalismo e o patripacionismo, ambos negam a pessoa de Jesus. Modalismo é de modos, ou seja, Deus é Pai e apenas se apresenta em modos diferentes, mas não pessoas. Não tem pessoa do Filho, não tem pessoa do Espírito Santo. E o patripacionismo, que é primo do modalismo, nega, dizendo que tudo é o Pai. Quem morreu na cruz foi o Pai, quem ressuscitou foi o Pai, tudo é o Pai, né? Então, patripacionismo vem de Pai. Então, por exemplo, o grupo Voz da Verdade, ele é modalista. Lindas músicas, muita música boa, mas muitas vezes o dedinho do modalismo está dentro ali. Quando eu escolho aquela música ali para cantar um playback, alguma coisa, eu vou lá e faço uma mudançazinha na letra, né? Para não trazer a ideia de que Jesus não é uma pessoa, é apenas uma forma, um modo que o Pai se apresenta. Então, tem outros grupos, e esse participacionismo que diz assim, quem morreu na cruz foi o Pai, quem ressuscitou foi o Pai, quem viveu foi o Pai, tudo é o Pai, o Pai, o Pai, né? Então, muito cuidado, porque esses movimentos ainda estão vivos, nasceu lá atrás, no período da Idade Média, né? Basílio, por exemplo, ensinou muita coisa desse participacionismo e está de pé até hoje, ou seja, o movimento tem mais de 1000 anos. Então, assim, muito cuidado com, por exemplo, dizer assim, ó, eita, o Antigo Testamento foi o ministério do Pai, isso é modalismo, não existe isso. Os três atuam ao mesmo tempo, não tem essa questão de foi o ministério do Pai, o ministério do Filho, o ministério do Espírito. Estamos na dispensação, na era do ministério do Espírito Santo. Não! Onde um atua, os três atuam juntos. Se o Espírito Santo está trabalhando ali, o Filho está ali, o Pai está ali. Então, modalismo, ele é perigoso, porque ele vai negando e vai colocando algumas ideias estranhas nessa ação divina. Então, eu quero fechar aqui, que os irmãos precisam orar. Eu olho para aquele relógio adiantado e fico pensando que ele já está perto das 9 ali já, mas são 8h30. Irmãos, no próximo encontro nosso, aí eu vou abrir espaço para pergunta. 2 encontros a gente explana, no terceiro a gente resume e vai entrar perguntas que os irmãos queiram fazer, tirar sua dúvida, alguma coisa que viu durante a semana, chamou a atenção, mas guarde isso aqui, Deus é triuno, Deus, ele se manifesta em 3 pessoas, com toda essência igual, Pai, Filho e Espírito Santo, a mesma essência, né? Agora, é um mistério para a gente ter elementos no nosso cotidiano para comparar com a divindade e explicar isso aí. A gente só consegue pegar alguns textos, algumas coisas, né? E acerca da visão da soteriologia, realmente o Senhor é soberano, fez seu plano soberano, mas também temos o livre-arbítrio e podemos explicar dentro do conhecimento médio, no qual Deus sabe de todas as coisas e escolheu justamente a decisão agradável de nos salvar dentro do seu plano de criação e redenção. Amém.